Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O nosso tema de hoje vai ser Não volte ao passado. E para falar sobre o tema, usaremos o evangelho deste domingo, que está em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo uma mulher, que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Então os fariseus queriam colocar Jesus à prova. Os fariseus falaram da lei de Moisés, que a lei manda apedrejar as mulheres pegas em flagrante adultério. Só que os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, então eles não tinham autoridade de matar ninguém. Tanto é que levaram a Pilatos Jesus para ser crucificado. Então, se Jesus falasse para não apedrejar, iam dizer que ele estava contra a lei de Moisés e era a favor dos pagãos romanos. E se Jesus mandasse apedrejar, eles iam apedrejar e iam falar para os romanos que foi Jesus que mandou e Jesus seria preso. Mas a hora dele ainda não tinha chegado. E ele usou a sabedoria do Espírito Santo e disse para eles: Aqueles dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os fariseus se diziam santos, que eles não pecavam. Só que, diante de Jesus, toda a máscara cai. E eles, reconhecendo dentro de si o pecado, o temor de Deus, os fez soltar a pedra e ir embora. E ficou só Jesus com a adúltera. E Jesus perguntou para ela: Ninguém te condenou? Ela disse: Não. Jesus falou: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, nosso passado para Jesus não importa. O que importa é que quando nós estamos diante dele, nós nos arrependamos do mal que fizemos e não voltamos a cometer aquele mesmo pecado. Porque Jesus, na sequência, diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Esse tema, no domingo de hoje, na Quaresma, ele nos mostra que voltar ao passado é voltar ao homem e à mulher velha, é voltar aos grilhões que nos prendem no pecado. A gente lê em Isaías 43, versículo 18, que faz parte da liturgia de hoje, 43, 18. Onde fala assim: Não relembres coisas passadas, não olheis para fatos antigos,
Porque às vezes, quando nós nos convertemos, mudamos de vida e voltamos a certos lugares, a certas situações, nos fazem recordar e nos fazem cair no pecado novamente. Então, Isaías aqui, essa parte fala, não olheis para fatos antigos. Então, se tem companhias que vão te levar para aquilo que te faz pecar, não volte. Se você frequentava algum lugar que te faz pecar, não volte. Quando Deus nos tira de certas situações da vida passada, não podemos voltar porque caímos na tentação, podemos cair na tentação. Nós lemos também na segunda leitura, que é Filipenses 3, versículo 13, onde Paulo fala assim: irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Aí no 14 ele fala, corro direto para a meta, rumo ao prêmio que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Devemos olhar para frente. O nosso alvo, a nossa meta é Jesus Cristo, é a nossa salvação. Temos que deixar o antigo para trás, porque Deus faz novas todas as coisas. E Ele quer nos renovar, Ele quer nos fazer pessoas novas, novas em Cristo, novas em santidade. Somos santos? Não. Somos pecadores, mas buscamos todos os dias, todos os momentos, todo minuto da nossa vida, a salvação, a purificação de nossas almas. Como essa mulher que estava ali de manhã cedo, de madrugada, que botaram Jesus numa sinuca de bico. Apedreja? Não apedreja? O que nós fazemos? E aqueles que trouxeram a mulher foram embora, mas aqueles que estavam ali com Jesus ficaram, porque Jesus falou, a mulher continuava ali no meio daqueles que ouviam Jesus e que estavam seguindo, que estavam ali absorvendo de todo o ensinamento. Quem foi embora? Aqueles que não estavam ali para escutar Jesus, mas para colocá-lo à prova. Então, mas Jesus falou para a mulher, vá e não peques mais. Por quê? Esquece o passado, seja daqui para frente. Porque quando a gente olha para trás, muitas vezes podemos escorregar. Então, a nossa meta é a salvação. A nossa meta é a santidade. Não importa o que foi feito. Confessou, se arrependeu, vida nova. Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.